Nos últimos dias, médicos italianos, espanhóis e americanos publicaram casos sobre a maneira como o coronavírus acomete diferentes partes do corpo, coração, causando infartos, cérebro, causando AVCs e mesmo sobre os padrões de lesão encontrados nos pulmões dos doentes. E na verdade, meus amigos, a gente chega à conclusão que o coronavírus ele não é uma doença respiratória, mas sim uma doença sistêmica com uma característica mais hematológica. Eu sou a doutora Ana Carolina Hoff, cirurgiã endoscopista, e esse é o Dr. Evaldo Jaqueto Júnior, cirurgião vascular. A gente vai procurar ser o mais didático possível para que vocês entendam como uma única doença pode de fato causar estragos em tantos locais diferentes. E por hora eu reitero que esses achados justificam os usos das medicações que estão à mão no momento, desde que indicada por seus médicos. Hidroxicloroquina, azitromicina, zinco, Tamiflu. Temos que lutar com as armas disponíveis. A insuficiência respiratória que a gente tem visto não é parecida com nada que a gente tenha visto antes. Por isso o tratamento de cada hospital do mundo é tão diferente, é tão questionado. Tentamos entender com o que a gente está lidando e abrindo mão de diferentes medidas. Isso mostra o quanto ainda estamos perdidos, estamos patinando. Mas as descobertas dos últimos dias mostram que o Covid-19 causa hipóxia, que é a falta de oxigênio no sangue de uma maneira prolongada e progressiva, porque no nosso sangue, dentro dos glóbulos vermelhos, a gente tem uma proteína chamada hemoglobina, que carrega o oxigênio e o ferro, mas ela não faz isso sozinha, ela precisa de ajuda. E esse vírus se liga nesses carregadores de oxigênio. E na falta dos carregadores, os níveis de oxigênio caem, e isso leva à falência dos órgãos. E com isso a gente pode entender por que os pacientes retornam ao hospital depois de já curados. Trata-se provavelmente de uma hipóxia tardia, resultado ainda dessa ineficiência em fazer uma boa oxigenação, e não por reinfecção pelo vírus, que era uma das coisas que estavam sendo pensadas. Quando um glóbulo vermelho passa pelo pulmão normal, ele se oxigena e fica pronto para levar o mesmo para o restante do corpo. Todo mundo sabe que no sangue tem ferro. Dentro do glóbulo vermelho existe uma proteína chamada hemoglobina, que carrega dentro dela o ferro, que é super importante, mas extremamente tóxico quando ele não está ligado à hemoglobina. E aí entra um nome esquisito que chama porfirina, que age como um container para que esse ferro fique dentro da hemoglobina em segurança. Então precisa da porfirina. As proteínas do Covid-19 se ligam e separam o ferro que estava sendo contido pela porfirina. E aí o que acontece? Bom, sem o ferro, a hemoglobina não consegue se ligar ao oxigênio. É como se a gente tivesse um caminhão sem a carreta, só com a boleia. Há hemoglobina, mas sem a capacidade de oxigenar. Então a gente tem a hipóxia. E tratar os danos pulmonares como pneumonia ou quando síndrome da insuficiência respiratória aguda não vai resolver o problema, porque os pulmões eles estão bem. O que está acontecendo é que o sangue que lá chega não está se oxigenando. E aí cria esse grande problema para o corpo inteiro. E o corpo tenta compensar o problema fazendo mais glóbulos vermelhos, já que os que a gente tem estão lesionados, incapacitados. Bom, o ferro não ligado começa a circular livremente e causa estragos. Os pulmões têm alguma defesa contra o impacto desse ferro que está aí circulando. O problema é que a gente tem muito prisioneiro fora das células, então não há guardas o suficiente para dar conta da rebelião. E vai haver estrago devido à inflamação, que você vai poder confirmar através das tomografias dos pacientes com Covid-19. Isso explica o acometimento bilateral em todos os doentes. Pneumonia raramente causa esse tipo de acometimento dos dois lados. Bom, com todo esse ferro solto e o seu corpo lidando com as baixas taxas de oxigênio, o fígado tenta fazer uma limpeza, só que ele também está lesionado pela falta de oxigênio. E um dos sinais é o aumento de uma enzima chamada alanina aminotransferase. E aí está um segundo indicador que o seu corpo está perdendo a batalha. Nessa fase, se a sua imunidade não consegue ganhar a batalha contra o vírus, os órgãos começam a falhar. Com o ventilador ou sem, não há muita melhora não. Se não há os carregadores de oxigênio, não adianta você dar oxigênio. Só entubar não vai tratar a raiz do problema.
Bom, melhor cenário por hora, início de tratamento precoce, o mais rápido possível com as medicações disponíveis, apesar das críticas. Independente do mecanismo de ação, a gente tem que tentar impedir que o vírus faça estrago na hemoglobina. O uso do ventilador deve ser restrito aos pacientes graves e aos que precisam de suporte para se manterem vivos, para dar tempo do quê? Da imunidade agir. Mas naqueles que estão melhores, conscientes, alertas e responsivos, tentar manter só um suporte de oxigênio, sendo necessário o ventilador, aí são condições especiais para que a gente não agrave o caso. Idealmente, o nosso objetivo é o quê? Inibir a replicação viral o mais rapidamente possível. Menos vírus, menos hemoglobina perdendo ferro, menos quadros graves e menos morte. Gente, comentando então sobre os grupos de risco, a gente tem que lembrar que os principais são os cardiopatas, os pneumopatas, os hipertensos, os diabéticos, idosos e os obesos. E o que um grupo tão heterogêneo de pessoas teria em comum para justificar esse risco aumentado de complicações? Bom, esses pacientes eles são pró-isquêmicos, ou seja, a circulação deles em maior ou menor grau não é o suficiente para permitir a oxigenação plena dos órgãos e tecidos do corpo. Apesar disso, ainda existia uma compensação clínica, já que como são situações crônicas e o organismo ele acaba se adaptando, juntamente, lógico, com o uso das medicações para cada doença específica. Mas de repente surge esse Covid-19 que ele acaba bagunçando toda essa troca de oxigenação, que já não era das melhores entre os tecidos do corpo. Juntamente com isso, descobriu-se que o Covid ele favorece a formação de microtrombos na circulação. É como se você estivesse empurrando um gato que já está na beira do telhado. Então você tem a descompensação daquele órgão que já estava mais fragilizado. Coração, pulmão, cérebro, rins, as partes periféricas. As apresentações clínicas estão sendo descritas de várias maneiras a cada dia que passa. Realmente, tudo isso leva a crer que estamos lidando com uma doença sistêmica e não apenas um outro tipo de gripe. Nesse momento é fundamental que todas as áreas médicas, científicas, ligadas à área de saúde, se unam no sentido de trazer experiências clínicas, discussão ampla, racional, sem envolvimento de viés ideológico, com uma metodologia científica séria. Muita coisa ainda está por vir e nós continuamos atentos por aqui, tentando informar o que tem de mais atual e aquilo em que acreditamos, de acordo com as evidências que temos neste momento. Exatamente, todo dia isso muda, né? E eu aproveito para agradecer ao infectologista Fernando Proença, nossa pediatra Ana Paula Moraes e ao psiquiatra Henrique Botura, todos da minha classe da 31ª turma de Taubaté. Cada um na sua especialidade, totalmente distintos, mas todos unidos em discussões e estudos intermináveis para buscar uma solução. Um grande abraço e boa sorte a todos, com cada um fazendo a sua parte. Cada um na sua, mas todos juntos.